Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Muito bom dia para você, internauta, que está aí ao vivo com a gente, nos acompanhando pelo nosso Facebook, TV Jornal Interior. Vou contar para vocês agora o que vai ter no Cotidiano de hoje. Olha só, muita gente tem dúvidas sobre direitos do consumidor. Então eu vou conversar com a coordenadora jurídica do Procon de Caruaru, que vai responder tudo pra gente. E vocês vão conhecer também o trabalho de um poeta caruaruense. Afinal, o Cotidiano abre as portas para você que é de Caruaru e região mostrar o seu talento. E atenção, mamães e papais de plantão, hoje tem dica para os pequenos. A Alessandra vai falar um pouquinho sobre o bebê portátil. E também tem o Faça Você Mesmo. Você vai aprender a fazer um lindo artesanato. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre contos, sobre poesia, porque eu estou recebendo hoje um caruaruense que é contista e poeta. Estou falando de Irã Rodrigues. Muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Prazer te receber aqui. Uma honra. Para você falar um pouquinho do seu trabalho, porque tem tanta gente talentosa aqui na nossa região e a gente precisa mostrar para vocês, gente. O Irã, ele é contista, ele é poeta, ele tem livros aqui. Mas primeiro eu queria saber como é que você começou nesse mundo aí. Eu comecei primeiramente, um bom dia a todos os telespectadores, né, do Cotidiano, esse lendário programa, você também, Marcela. Eu comecei como letrista no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 eu me iniciei como contista, né, na prosa, mas só que não me senti seguro e engavetei. Aí só em 2008 eu me iniciei na poesia ao ler um livro de um poeta francês chamado Charles Baudelaire, chamado As Flores do Mal, e o qual eu me encantei com a métrica, né, a rima, que no caso a métrica ou a rima é a medida dos versos, né. Eu me encantei e então eu me iniciei como poeta, né. Aí, em 2011 apenas eu lancei o meu primeiro livro, Fantasmagoria. Ah, que legal, é esse aqui, olha só, gente. Pela Editora Paulista. O primeiro livro dele Ao tá print. aqui, ó. Fantasmagoria. O qual tem uma série chamada O Inferno, a Feira e o Céu, que tem um colega meu que dizia, olha, Irã, existe o inferno, existe o céu e existe a feira, porque ele ficava muito abismado com o barulho da feira, aquela movimentação. Aí ele comparava a maior feira ao ar livre do mundo, né, como diria o Nildo Almeida, ao céu e ao inferno. Então, por favor, fala um pouquinho desse poema pra gente. Gostei. Eu tenho uma estrofezinha pequena que chama assim: carteira de poeta só tem papel, existe o inferno, a feira e o céu. Ponto. Braddock Poeta. E aqui nesse livro, então, você tem várias poesias. Isso. Dentre elas, essa daí que seu amigo deu a sugestão. Correto. E em 2014 eu lanço o segundo, que é o Receptáculo de Espíritos. Olha! Por outra editora paulista chamada Escurte-se, no Metal Beer, ali por trás do pátio, um bar alternativo temático de rock and roll, o qual foi recebido. E esse livro tem várias poesias também, que é uma continuação. É o segundo livro bradockiano sobre poesias ocultas, o qual tem a Rainha do Ipujuca, em que eu falo do Rio Ipujuca, falo da epidemia da droga crack, que seria mais assim: hoje está lotado o calçadão, eu sou apenas um poeta, caro leitor, no meio da multidão. Vira as costas para a rua enquanto observa uma garota passear às margens do terceiro rio mais poluído do Brasil, o velho Juca. Ameaça prender as mercadorias que passam da faixa enquanto o comerciante conversa comigo. A garota é magra, me parece ser noiada. Logo me vem a certeza, a garota acende um cachimbo. Fogo na pepita sem maisena nenhum, os noiados da localidade a chamam de Rainha do Ipujuca. Tem sangue coagulado por todo o seu sorte e menstruação velhas de dias. E a garota contempla as negras águas poluídas. Dorme entre as barracas em meio a outros noiados. A tarde chega, caro leitor telespectador, e ela vaga aqui, ó, no Parque 18 de Maio. Ponto. Braddock Poeta. Ponto. O legal é que você pega assim Caruaru e você insere, né, no contexto dessa sua poesia. Tem o Parque 18 de Maio, tem o Rio Ipojuca, tem a feira, como você mesmo citou no poema que está no seu primeiro livro. Isso é bacana, assim. Então você se inspira aqui na tua cidade. Isso, porque assim, já dizia o pensador, né? Para você falar do mundo, primeiramente você tem que falar de sua tribo, entendeu? Então, o que você fala aqui, se você não consegue falar
da sua tribo, então você não consegue falar do mundo. Então, primeiramente, você tem que valorizar as coisas que estão em sua volta, que é a cerâmica do mestre Vitalino, a escrita de Nay Harris, a poetisa do Agreste, né, a trovadura de Urbano, de José Condé, de Nelson Barbalho, entendeu? De Nelson Lima, de Gênesis Alves, do poeta Jefferson Silva. E entre outros, a gente tem que pegar, falar da má fama. Eu tenho uma poesia muito legal que também está no Receptáculo de Espíritos. Nesse segundo livro. Mas por que o Receptáculo de Espíritos? Eu fiquei curiosa por esse título. O receptáculo, ele vem, se você for olhar no dicionário, ele é relacionado a recipiente. Então, o receptáculo é tudo aquilo que guarda um espírito, uma garrafa, entendeu? Uma caixa. Então, tudo aquilo que pode aprisionar um espírito seria um receptáculo, mas ele é mais inspirado no receptáculo dos caça-fantasmas, que eram uma geringonça lá. Por isso que você está com essa camisa aí. Isso, onde eles guardavam os seus espíritos, os fantasmas. Então, eu sempre misturo o social com o sobrenatural. Aí eu chamo a grande literatura bradockiana universal ou o bradockianismo digital, porque também eu estou na Amazon, entendeu? Aí eu estou no momento com 37 publicações entre livros e poesias e contos promocionais, entendeu? Aí eu tenho, e estou na Amazon, essa plataforma, que estou muito satisfeito, assim como Nay Harris, a trovadora do Agreste está lá, o Urbano desse poeta, que além desse trabalho, eu sou servidor público, né? Sou supervisor de feiras de bairro e também da Feira da Sulanca, e tenho esse trabalho, sou provocador dos movimentos Ordem Cultural do Agreste, Geração Mandacaru e o Resistência Poética Caruaru, o qual a gente faz agitações culturais ou intervenções poéticas urbanas. No caso, recitais, rodas de diálogos de cultura, entendeu? E batalhas de poesia, chamada Slam, que é uma batalha nacional, e a gente já reproduziu 3 aqui, que você pode chegar até a França recitando poesia. Ai, que legal, muito bem, adorei conhecer o teu trabalho, adorei te conhecer. Sim. Bacana, muito os obrigado, livros, uma honra. muito bom. Tá aqui. Você falou que está no Amazon também, para quem não conseguir o livro impresso, vai lá e digita como Braddock? Você coloca Irã com M, F, R. Braddock, com CK no final, Amazon, Irã FR Braddock, Amazon, vai sair toda a minha relação de livro. Muito bem! Obrigada, querido. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Salve a literatura bradockiana universal. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho para você que é papai e você que é mamãe, porque a Alessandra está chegando para falar sobre bebê portátil. Confere aí. Olá Marcela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando o cotidiano de hoje. Eu sou a Alessandra Mello e estou aqui para dar mais uma dica para vocês. E como a Marcela falou, a dica de hoje é sobre um tipo de berço meio diferente. Quem já acompanha aqui o cotidiano, as nossas dicas para as mamães e para os bebês, sabe que eu já falei sobre berço americano, aquele que desloca grade, que sobe, que desce, que tem gaveta e sem gaveta, enfim, vários modelos de berços, inclusive também os cercadinhos. Mas eu tô aqui com os bercinhos que são os queridinhos do momento, que são os berços portáteis. Eles são super práticos, tá, de levar. Tem um mosquiteirinho para proteger a criança dos mosquitos e tal, principalmente nessa época do ano, verão, que é mais comum o mosquito. Então, ele é super prático de levar. Tem esse menorzinho aqui, que vai desde o nascimento do bebê, ou seja, de 0 meses até os 7, 8, vai depender também do tamanho, né, do desenvolvimento da criança e também se a criança não é muito trelosa, não se mexe muito. Então, esse aqui vai até uns 7, 8 meses. E tem o maiorzinho também, que o modelo é semelhante, só claro, o comprimento dele é maior justamente para você utilizar já quando a criança começa a partir de 1 ano, até 1 ano e 8 meses, porque depois disso, né, a criança já não fica mais tão quietinha, tão paradinha aqui. E é ótimo para você levar para uma viagenzinha rápida, para um passeio, um piquenique no parque e dar a hora da sonequinha. Então você coloca a criança aqui e ela vai estar super confortável e super protegida também. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado em casa. Até a próxima. Tchau! Obrigada, Elê. Um cheiro para você, amor. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos mostrar um pouquinho do trabalho de um poeta caruaruense e também tem o Faça Você Mesmo. Me espera que eu volto daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Cotidiano e agora respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito do consumidor. Então, eu estou recebendo hoje aqui Cíntia Nunes, ela que é coordenadora jurídica do Procon Caruaru, para responder todas elas para a gente hoje. Bom dia, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Tantas dúvidas, tantas perguntas chegaram para a gente. Vamos começar sobre troca, né? Porque todo mundo fica naquela, a gente está agora em janeiro, a gente ganhou muito presente agora no final do ano. Mas tem gente que quer saber, produtos de mostruário, Cíntia, eles podem ser trocados? Se houver um vício de fabricação, devem ser trocados, né? Ou ser submetidos a uma assistência técnica de acordo com o que for disponibilizado pelo fornecedor. Lembrando que, por se tratar de mostruário, o consumidor ele vai ter uma informação prévia sobre qualquer eventualidade, qualquer avaria que vai ter naquele produto. E muitas vezes, a maioria das vezes até, é dado desconto por se tratar de um produto mostruário. Por exemplo, uma geladeira de mostruário, ela pode até ter a funcionalidade dela prejudicada, porque os consumidores vão lá, abrem, fecham, vai muita gente, então até vai estar desgastando a borracha. Então, muitas vezes, já há um desconto em virtude desse desgaste natural do produto por se tratar de mostruário. Um sofá, por exemplo, muita gente vai lá, senta para sentir, né, para o conforto, né, como é que é aquele sofá. Então, muitas vezes já há um desconto e o consumidor ele se beneficia em virtude desse desconto. Então, o consumidor que for comprar, que aceitar um produto mostruário, tem que ficar muito atento sobre se existe alguma avaria e que possa prejudicar a funcionalidade daquele produto. Mas, não havendo o conhecimento do consumidor, não sendo exposto na ocasião essa avaria, esse vício, o consumidor deve procurar o fornecedor para trocar imediatamente, obviamente, se for ofertado por ele, ou encaminhar para uma assistência técnica para que o vício seja sanado. Em caso também de eletroeletrônicos, como você falou, a garantia ela fica mantida, Isso, mesmo mantém, sendo mostruário. Mantém. Sendo vício de fabricação, a garantia é mantida. Muito bem. Outra pergunta que a gente tem aqui é qual o direito do consumidor quando ele for lesado em shows, peças de teatro ou eventos em geral? Nessas circunstâncias, o consumidor tem que ter uma coisa bem específica. Por exemplo, se for um show que não foi, não aconteceu, você comprou, a gente teve o ano passado até uma questão de um festival que foram vários artistas, porém alguns deles não se apresentaram. Então, nesse caso, por haver um descumprimento de oferta, o consumidor ele tem o direito à devolução integral do valor que pagou, né? Nesse caso, por se tratar de um festival, esse exemplo que eu estou passando, por se tratar de um festival, não era o show somente de um artista, eram de vários artistas. Então, se o consumidor aceitou assistir ao show dos outros artistas que se apresentaram, ele já não tem direito à restituição do valor, já que ele participou do festival. Mas caso o consumidor, por exemplo, ele tinha o intuito de assistir o show daquele artista e não era, para ele não era interessante assistir o show dos outros, era somente aquele. Então, ele pode exigir a devolução integral do valor que ele pagou. E no caso de peças de teatro, em caso de atraso, em caso até de vício na prestação de serviço, dependendo de cada caso, ele deve submeter ao Procon, para que a gente verifique se é um caso de devolução de valores e até mesmo de reparação de danos morais e materiais. Produtos perecíveis, produtos que a gente compra no supermercado, eles podem ser trocados em caso de insatisfação ou a gente chegou em casa e percebeu que a validade já tinha passado e a gente comprou sem se atentar a isso? No caso de insatisfação, tão somente vai valer a questão de que cabe ao fornecedor a política de troca. Mas se, por exemplo, você chegou no mercado, comprou, não verificou que estava sendo exposto um produto que já estava vencido. Inicialmente, ali já está havendo uma lesão ao direito do consumidor, porque aquele produto não poderia estar acessível ao consumidor. Isso é um caso até de fiscalização, tanto por parte do Procon, como também da vigilância sanitária. Mas o fato é que você levou o produto para casa e percebeu, assim que chegou em casa, guardar a notinha, né? Sempre interessante guardar a notinha. Deve voltar ao supermercado para que haja essa troca imediatamente. Não pode haver análise, não há necessidade disso. A troca deve ser imediata, então o consumidor tem o direito de trocar por um produto novo ou equivalente, contanto que, obviamente, esteja dentro da validade. Lembrando que é até crime vender produtos que estejam vencidos, é crime, tendo em vista que coloca em risco a saúde do consumidor. Com certeza. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente é o que fazer em relação a problemas causados por serviços bancários como taxas abusivas e cobranças indevidas. Acontece muito. Infelizmente, a gente ainda tem uma demanda muito grande em relação a esse tipo
de problema, né, de cobranças indevidas em desfavor do consumidor. Primeiro, o consumidor deve procurar a instituição financeira, né, a instituição bancária, para que reclame daquela cobrança dele. Muitas vezes se tratam de seguros, de pacotes que ele não contratou, então ele deve procurar o banco para que seja restituído. Primeiro cancele e depois seja restituído esses valores que ele cobrou, que o banco cobrou. Caso não resolva, deve procurar o PROCON. É interessante, Marcela, a gente também mencionar que toda instituição bancária, ela tem que disponibilizar para o consumidor o que a gente chama de pacote de serviços essenciais. Ou seja, o Banco Central, desde 2008, se eu não me engano, 2009, não me recordo exatamente o ano, instituiu que todo banco ele deve fornecer uma conta bancária, deve fornecer um pacote em que não é cobrado nenhuma tarifa. Como você vê algumas contas, ela tem cestas, eles chamam de cestas. Tem vários nomes, tem cestas, tem tarifa de manutenção de conta. Então, toda instituição bancária ela deve fornecer uma conta, uma modalidade que não cobra nenhum tipo de tarifa, a não ser que exceda os serviços. Então, o consumidor tem direito a 2 extratos por mês, se eu não me engano, são 4 saques por mês, tem um limite de serviços. E o consumidor só pode ser cobrado se exceder o limite desse serviço, a quantidade de serviços que ele usufruir naquele mês. Então, deve ser solicitado pelo próprio consumidor, porque muitas vezes a gente abre a conta lá, assina, está lá empolgado, abrindo a conta, assina e não observa que está sendo colocado para o consumidor uma conta que é tarifada, uma conta que existe a tarifação. Muitas vezes o banco ele não informa sobre essa conta de serviços essenciais, que é denominada serviços essenciais. Porém, todos os bancos têm por obrigação disponibilizar esse tipo de conta. Então, se o consumidor viu que está sendo tarifado, não está satisfeito, então ele deve procurar o banco para que seja transferida essa modalidade da conta dele para a conta de serviços essenciais. A última pergunta de hoje é sobre cheque calção. Muitas vezes as pessoas precisam usar um hospital e precisam deixar esse cheque calção. É obrigatório deixar? É proibido, inclusive existe lei que proíbe, é tido como crime, inclusive, e não pode ser cobrado com cheque, né? Assim, há outras formas de cobrança, o hospital ele tem outras formas de cobrança, mas a imposição de deixar um cheque calção para o atendimento, primeiro é uma questão seria uma omissão de socorro, né? E segundo, uma infração ao direito do consumidor, porque estaria impondo uma conduta excessiva em desfavor do consumidor. Então, é terminantemente proibido e é crime. E deve ser o hospital, a clínica que fizer esse tipo de procedimento deve ser denunciado pelo consumidor para que a gente encaminhe a fiscalização e essa prática não persista, porque infelizmente a gente ainda se depara com esse tipo de prática, mas até por ser uma conduta que vai contra também a saúde do consumidor, isso não pode persistir. Muito bem, tá aí. Obrigada por responder as nossas dúvidas. Eu que agradeço, Marcela. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Chegou a hora que todo mundo ama. O Faça Você Mesmo tá aí para você aprender a fazer um lindo artesanato. Confere aí. Bom dia, Marcela! Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar a trabalhar? Olha só, hoje nós vamos fazer um quadro com fotos em terceira dimensão. Para fazer esse quadro, você vai precisar de cola quente, quadro de MDF, fotografia, espuma ou isopor, areia decorativa. O trabalho de hoje, vocês vão precisar de pouquíssimas coisas. O material é bem simples e é bem fácil de fazer, mas o efeito final é muito legal. Vocês vão utilizar um quadro que pode ser assim com moldura e pode ser só o nicho, que é essa parte aqui, mais profunda. O importante é que ele tenha profundidade para que a gente possa criar o efeito 3D, tá? Você vai escolher uma foto da sua preferência. Aqui eu peguei essa foto desse bebê lindo. E vai colar aqui no fundo do quadro, tá? Eu vou utilizar a cola quente, você pode utilizar a cola branca, a cola de bastão, a que você tiver em casa. Olha só, já colei a foto aqui. É importante que vocês façam ou imprimam as fotos no tamanho exato do fundo do quadro, tá bom? Depois disso, eu vou utilizar a espuma, mas você também poderia usar o isopor. A gente só precisa de algo que dê volume aqui no quadro. Eu já recortei previamente no tamanho do meu quadro para encaixar direitinho aqui. A espuma vai fazer a vez da areia.
a gente vai utilizar a espuma como se fosse um monte de areia, tá bom? Como eu já disse, pode ser feito no isopor também, ou qualquer outra coisa que você queira dar volume aqui. Eu vou colar a espuma agora. Olha só, pessoal, vai ficar desse jeito. Aí agora vem o pulo do gato. Nós vamos utilizar a cola quente, pode ser cola branca também. Eu vou utilizar a cola quente aqui porque é mais rápido. E vamos cobrir toda a espuma de areia, tá? Eu estou usando essa areia aqui mais grossinha, mas você pode usar mais fininha, a que você quiser. É que eu achei que ela se aproximaria mais daqui da areia do quadro, da foto, tá bom? Então a gente vai cobrir toda a espuma com areia. Como a cola quente ela esfria rápido, eu vou fazer por partes, tá? Para que a areia cole em toda a espuma. Olha só, gente, já colei aqui toda a areia, cobri toda a extensão da espuma e agora eu vou finalizar colocando conchinhas aqui em cima da areia, tá? Vocês podem dispor as conchinhas do jeito que vocês quiserem. Eu vou utilizar a cola quente também para colar cada conchinha. Olha só, pessoal, e esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e agora vocês sabem o que fazer com as conchinhas que seus filhos pegarem na praia. Que 2018 seja um ano maravilhoso, que esse seja o primeiro de muitos trabalhos e que você coloque a mão na massa. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, Marcela! Ai, que lindo! Adorei! Cheiro, amor! Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, viu? O Instagram é esse aqui que está aparecendo na sua tela. Também tem o nosso Facebook, TV Jornal Interior. Vai lá e assiste o Cotidiano ao vivo. Um cheiro, fiquem com Deus. Tchau, tchau!